Oi, meus amores, sejam bem-vindas aqui no meu canal. Hoje eu vou dividir aqui com vocês a minha viagem para Maceió. Eu conheci Maceió no mês de março, juntamente com meu marido, e quero trazer aqui uma reflexão que eu aprendi durante essa viagem, que é sobre a mala grande. Eu já tinha planejado todos os meus looks antes da viagem. Já tinha separado as peças dos biquínis, as saídas de praia, inclusive até confeccionei uma saída de praia em crochê, assim em um tempo menos de 15 dias. E ficou linda, eu usei lá na piscina do hotel a saída de praia em crochê. E as outras peças, shorts, tênis, peças leves, já que a gente ia para a praia. Maceió, como vocês sabem, é muito quente. Eu falei para o meu marido, aqui é 4 sol para uma cabeça. É região litorânea, é o mar, onde que tem água, é mais quente, na verdade. No dia da viagem, o que aconteceu? Me deu uma sensação que eu precisava de levar mais coisas, que eu não podia deixar tal coisa, foi aquela sensação desagradável. E eu resolvi que aquela mala que eu ia levar, que é uma mala aqui do meu trabalho, uma mala pequena, de mão, não caberia minhas coisas, que eu tinha que levar mais coisa. E resolvi pegar uma mala grande que eu tinha aqui na minha casa e comecei a encher aquela mala de coisas. As coisas que eu tinha separado e mais coisas que eu achava que tinha que levar, que não poderia deixar aqui na casa. Chegando em Porto Velho, eu fui até a casa da minha prima, conversei com ela, falei, mostrei a mala. Ela falou, Sandra, realmente vai ter que despachar essa mala, é uma mala grande. Aí eu pensei, eu acho que eu não vou fazer isso não. Se você tiver uma mala aí para me arrumar emprestado, eu vou rever as coisas lá e vou levar a mala menor. Deixei a minha tia, que estava acompanhando a gente até Porto Velho, na casa dessa minha prima, e fui para a casa da minha enteada, que é a filha do Dirceu. Nós íamos dormir lá aquela noite e no dia seguinte seria a viagem. Chegando lá, o Dirceu tirou a mala e colocou na porta e foi buscar as coisas dele no carro. E eu ali, para não deixar e carregar novamente aquela mala, a casa da minha enteada tem umas escadas. Peguei aquela mala e fui subindo, degrau por degrau, arrastando aquela mala. Chegou lá em cima, abri e fui retirando um pouco das coisas. E algumas coisas eu ainda dei para ele colocar na mala dele, porque sempre é assim, né? O homem leva mais pouca coisa. Coube umas coisas na mala dele, enfim. Sei que eu levei a mala pequena e deixei a mala grande lá. E fomos para a viagem. Na volta, eu trouxe essa mala, devolvi a da minha prima, cheguei aqui, limpei aquela mala e guardei aquela mala. Só que durante o dia, os 2 dias, eu fiquei pensando sobre o peso daquela mala, de eu estar carregando aquela mala. E eu lembrei que aquela mala, anos atrás, antes de eu me divorciar, era uma mala que eu vivia para baixo e para cima, mudando de cidade, carregando aquela mala pesada, cheia de coisas que eu não queria largar. Simbolicamente, eu entendi que aquilo ali eu ainda estava carregando coisas do meu passado, coisas pesadas, e não só eu. Quantas pessoas não fazem isso? Carregam coisas do passado, pesado, carga, que não são para nós estar carregando mais. Então eu resolvi desfazer daquela mala. Coloquei ela para venda, de repente eu vendi aquela mala e eu entendi a reflexão ali para mim. Um grande problema que nos trava de vivermos presente, no momento presente, é esse. Vivemos em uma estação carregando bagagens de outra estação. Deixa eu desligar um pouco esse ar, ele faz um barulho e pode estar interferindo aí no som desse vídeo. Olha o silêncio. Gente, tem uma coisa que eu gosto, é o silêncio. Eu amo o silêncio.
Essas bagagens podem ser comportamentos que muitas das vezes a gente tínhamos lá no passado. Por exemplo, se nós convivemos em um ambiente onde havia desrespeito, a gente se fechou muito, a nossa postura, a nossa linguagem corporal acaba se fechando, ficando mais reservada, uma maneira assim da gente se proteger. Porém, se você manter essa sua mesma postura em um ambiente amigável, saudável, ela pode impedir de você gerar conexões, criar vínculos com as pessoas. Talvez lá no nosso passado a gente viveu situações em estado de alerta, devido a outras pessoas serem emocionalmente instáveis e a gente tinha que ficar naquele estado de alerta constantemente. Isso é o nosso cérebro que desenvolve essa defesa para nos proteger. Ou seja, ele faz o trabalho dele certinho. Mas se você continua mantendo esse estado de alerta em momentos quando você está tentando descansar em um lugar seguro, isso também não é saudável para a sua linguagem corporal, para a sua mente. São alguns comportamentos que a gente vai vivendo no nosso momento presente que já não era para estar. E isso estava acontecendo comigo e eu entendi que aquela mala representava isso. Algo assim simples do nosso cotidiano, que muitas das vezes tem grandes coisas para nos ensinar. Eu vou deixar aqui 2 perguntas para te ajudar a perceber algumas travas na sua vida. A primeira é: o que você tem carregado na sua bagagem de vida? A segunda é relacionada ao seu vestir, ao seu estilo. Qual roupa que ainda serve no seu corpo, mas já não parece sua? Essa reflexão da mala eu trouxe também para dentro do meu guarda-roupa. Muitas das vezes a gente tem um guarda-roupa lotado de peças lá do passado, cabe ainda no nosso corpo, mas quando a gente veste, a gente já não se sente nós dentro daquela peça. E a gente ficamos ali agarrado nela, porque às vezes foi caro, porque é uma peça de qualidade, é uma peça afetiva. Então, quais comportamentos, emoções, pensamentos desagradáveis, desgastantes, dolorosos, pesados, prejudiciais, antecipatórios e até mesmo catastróficos que estão constantemente presentes no seu dia a dia e não são compatíveis com a sua realidade atual e com aquilo que você deseja viver. Quando a gente olha para esse desconforto, para esse peso, eles estão nos dizendo que algo precisa ser mudado. E eu espero que essa metáfora ajude aí a você entender o que precisa ser mudado, o que precisa ser removido, descartado, que hoje já não é mais útil na sua vida. E foi assim que eu me livrei daquela mala. E eu passei por essa experiência para me entender algumas coisas que estavam ainda acontecendo na minha vida e que eu precisava descartar, deixar essa bagagem para trás. À noite, o meu marido colocou uns louvores para tocar e eu estava no outro quarto onde eu faço os meus trabalhos de consultoria das clientes e eu comecei a ouvir aquele louvor. E aquele louvor, Deus foi falando comigo, tratando comigo de coisas ainda do passado que eu precisava deixar, que Ele era um Deus de presença e Ele mesmo disse que nós não deveríamos ficar lembrando das coisas lá do passado, trazendo essas coisas para o nosso momento presente, que Ele era um Deus que supria todas as nossas necessidades hoje. Eu fui sentindo a presença de Deus e Ele foi falando comigo ali e aquele peso que estava dentro de mim. Então essa foi uma experiência que eu senti, que eu vivi durante essa viagem. Eu estou aqui compartilhando com vocês e espero que de alguma forma possa também ajudar você que está carregando aí uma bagagem pesada. Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre a minha viagem de Maceió. Maceió é uma cidade muito bonita, uma orla lindíssima. Eu acho que é uma das orlas mais lindas do Brasil que eu conheci. É um lugar assim que você faz uma caminhada, sente aquele vento gostoso no seu rosto,
A orla é muito bem cuidada, muito bem estruturada, muito bem iluminada. Eu gostei muito de fazer caminhada à tarde, ao anoitecer, lá na orla de Maceió. As praias que eu conheci, que eu gostei, foi a Praia do Francês, a Praia do Gunga, a Praia da Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca e Cruz das Almas. Essa praia Cruz das Almas, ela ficava de frente do hotel que nós ficamos hospedados. Esse hotel, ele é um pouco retirado, essa praia também é um pouco mais retirada, porém ela tem ali uma estrutura já bem desenvolvida. Mas nem tudo é perfeito, né, gente? Sempre tem o lado que é desestruturado, que há desigualdades, é um lado mais que não é tão cuidado, digamos assim, lá em Maceió. Tanto pelo poder público, como também pela população. Tem o lado feio da cidade. Mas eu vou trazer aqui para vocês as coisas bonitas, que é o que eu gosto de olhar e admirar. Claro que eu não fecho meus olhos para essas outras coisas, mas eu ainda prefiro ficar com o lado bonito das coisas, dos lugares, dos ambientes que eu frequento. A praia de Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca e Cruz das Almas, principalmente Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, são praias mais urbanas ali do centro comercial. A praia de Ponta Verde, ela tem uma estrutura muito bem organizada. Para quem quiser ir para Maceió, eu aconselho ficar nessa região de Ponta Verde, que é o lugar mais estruturado em termos de mercado, barzinho, em termos de farmácia, lanches, restaurantes. É um lugar bem estruturado para receber turistas. Tem vários hotéis de frente para o mar, tem vários apartamentos que você pode estar alugando. A Pajuçara também é uma praia bonita, bem estruturada, mas a Ponta Verde é ainda a melhor. Nessa praia da Ponta Verde tem a famosa cadeira gigante. E assim, gente, eu não fiz fotos nessa cadeira. Fiz um vídeo, vou deixar aí para vocês, porque faz fila para fazer fotos e eu não estava com muita paciência nesse dia, o sol estava muito quente, já esquentando. Era por volta de umas 9 e pouca, mas já estava bem ardido e eu não queria ficar ali esperando. Então não fiz foto na famosa cadeira gigante. Lá o pessoal até ajuda a subir nessa cadeira, lógico que você tem que pagar. E às vezes eles ficam até com raiva se você falar que não quer pagar o serviço. Mas enfim, você não é obrigada a nada. Então a cadeira gigante é muito bonita, tem muitas pessoas tirando foto, é algo turístico e que vale a pena também. O genro do meu marido indicou para nós um bar, bistrô e restaurante, que é o Lopana. É um lugar muito gostoso para você tomar drinks, para você jantar, para você comer um aperitivo. E o que eu achei mais interessante nesse bar foi o cardápio, que não é aquele cardápio plastificado, duro, que eles te entregam uma folha só. É tipo uma revista. É tipo esse
esse caderno aqui mais em formato de revista e você começa a folhear procurando o prato que você quer experimentar. Então tem várias opções ali o cardápio e é tipo essa revista que eu tô falando para vocês. E não só tem o cardápio, como indicações de lugares para você fazer o passeio. Tem a pessoa ali também que vai passar todas essas informações. A recepção quando você chega é muito boa, tem pessoas ali para te receber, acompanhar até a mesa, os garçons são super prestativos, o som é um som ambiente muito gostoso de ouvir, sem falar assim nas copas dos coqueiros que fica dentro também do bar aparecendo. É muito bonito a decoração e tem também o mar do lado que você consegue ver os barquinhos. Então eu gostei muito desse barzinho. A comida eu dei uma nota um 7. Eu não achei lá muito essas coisas, mas o ambiente no geral é muito bom. Um lugar que eu amei conhecer foi o Marco dos Corais. Lá também tem um farol mar distante, que para fotos fica muito bonitas. Eu tirei aí fotos, vou postar para vocês. Esse Marco dos Corais é um lugar assim lindíssimo, onde tem uma corrente de vento tão gostosa e a brisa do mar. E ali também tem um pôr do sol lindo. E eu pude contemplar. Eu fui por volta de umas 5 horas da tarde e vi o pôr do sol, fiz fotos nesse lugar. Do lado tem a praia mais tranquila, onde ficam as famílias, crianças, ali aproveitando o fim da tarde. E nesse local encontra-se a maior barreira de coral do mundo. Ela é uma das segundas maiores barreiras de corais do mundo, perdendo apenas para a Austrália. Quando nós fomos fazer o passeio para a Praia do Gunga, nós passamos na Praia do Francês, que é uma praia muito bonita, a água é super cristalina, a água das praias de Maceió é uma água assim esverdeada, um azul esverdeado. Dizem que é o Caribe brasileiro e realmente, gente, eu pude confirmar, nós temos o nosso Caribe aqui em Maceió. São águas muito bonitas, cristalina, você consegue ver o fundo do mar, a areia, e a Praia do Francês é uma das praias também mais bonitas ali da região. Essas duas praias, Francês e do Gunga, elas não ficam dentro da cidade, não são praias urbanas. Você precisa se deslocar para chegar até elas. Para quem gosta de beach tênis, a Praia do Francês tem quadras próprias para você jogar seu beach tênis. E tem outras estruturas também para restaurante, para hospedagem. É uma praia tranquila. No momento que nós fomos cedo, ela estava bem tranquila, ainda não tinha tantas barracas, o povo estava se organizando para curtir o dia. E eu amei conhecer essa praia também. Fiz essas fotos que eu vou colocar aí para vocês e ficaram lindíssimas.
Depois a gente seguiu a viagem, que foi para a Praia do Gunga, porque assim, meninas, eu estava gostando do passeio, das praias lá urbanas, só que não tinha tantos coqueiros dentro da cidade. E eu ficava pensando, nossa, mas será que aqui eu não vou ver nem muitos pés de coqueiros e tal? E eu queria, assim, que eu acho muito bonito na praia os coqueiros. E quando eu cheguei na Praia do Gunga, qual foi a minha surpresa? Muitos coqueiros. A Praia do Gunga, na verdade, ela é uma fazenda de coqueiral. Ela era uma distribuidora de coco para uma empresa, a Só Coco, que faz o leite de coco para revenda. Hoje ela já não é mais essa distribuidora e o coco lá não é mais próprio para consumo. Essa empresa Só Coco comprou aí uma localidade, uma região, se eu não me engano é no Pará, e começou a produzir aí os seus cocos, e hoje eles têm aí a sua própria produção, a sua própria lavoura de coco. E essa Praia do Gunga, essa fazenda, ficou como ponto turístico, uma reserva turística aí da praia, com as praias mais lindas, mais bonitas ali da região de dentro da cidade de Maceió. Pelo menos eu achei ela uma das mais bonitas. Quando chegamos lá, logo de início, já a gente foi fazer um passeio de quadriciclo. Tinha um quadriciclo, tinha aqueles carrinhos, que eu acho que é o bug, e a gente preferiu o quadriciclo porque é mais divertido, a gente queria fazer algo assim fora do normal, então a gente foi de quadriciclo. Eu amei andar de quadriciclo com o Dirceu, precisa de ter CNH, eu e ele temos, mas ele que pilotou. E é super fácil acelerar, frear, ele é automático, então ele pilotou e foi muito gostoso. Foi uma aventura muito legal que a gente fez juntos. E a gente foi até as Falésias, que é uma região montanhosa, assim, tipo um barro vermelho, alaranjado, muito bonita também. E ali era uma região onde habitavam os índios, era uma região de indígenas. Por isso que tem o nome Gunga. Gunga vem do instrumento que os índios usavam durante os seus rituais. Assim o nosso guia explicou para a gente. E é um lugar muito bonito, lindo, assim, a erosão vai escavando e vai criando os desenhos e vai ficando aqueles rochedos, aquelas montanhas assim, bem bonita, com uma variedade de cor, laranjada, avermelhada, até rosa, muito bonita. Lá tem uma mão dourada no alto. Eu não fiz fotos lá porque, igual eu falei, eu não tenho paciência de ficar esperando aquele povo subir lá, descer e fazer fotos. Aí eu gravei meus vídeos próprios e estava bom. Dali nós partimos para a outra praia, que é uma praia onde é proibido o banho, devido às ondas serem muito fortes, areia movediça, então corre um risco aí para os banhistas. E lá também é região onde as tartarugas fazem a desova. Então é uma região aí de preservação de tartarugas. Mas tem um espaço lá que a gente pode entrar até dentro do mar, só não pode ir adiante, fazer belas fotos. As mulheres com seus maridos, namorados, enfim, faziam lá várias fotos, eu também fiz. E é um lugar lindo, lindo, lindo. A areia é branca, a água é muito bonita. E do lado tem uma lagoa de água doce. Nessa lagoa você pode entrar, tomar banho, ficar ali dentro. Tem um barzinho que serve bebidas, drinks, água de coco, alguns aperitivos. Eu gostei muito desse passeio, gostei muito daquela praia, uma praia silenciosa. Eu estava procurando também um lugar assim mais silencioso, com poucas pessoas, para mim curtir aquele momento ali, vivenciar aquele momento ali sem nenhuma distração. Quando a gente retorna, a gente vai para outra praia, que essa já é própria para banhista, que é o Beach Club, onde a gente ficou ali e a gente iria almoçar também. Nós almoçamos nesse local e ali a praia é própria para o banho.
E eu entrei dentro do mar, conheceu, foi muito gostoso, a água, enfim, gente, é uma maravilha entrar no mar. Lá também tem o passeio de helicóptero, quem quiser fazer o passeio, então o helicóptero chega a cada 1 hora, desce o helicóptero, pessoas vão fazer o passeio ali na região, conhecer a região do Alto. São várias diversões para você curtir durante o dia, enquanto você está ali naquela região. Sem contar o mirante também, que é logo na entrada da praia do Beach Club. Tem o mirante, que é um lugar assim que você sobe e contempla toda ali aquela região, e deve ser muito bonito. Eu não quis subir, eu poderia ter subido, mas eu não fui, eu já estava cansada. Teve somente acho que 2 pessoas que foram, mas eu não quis ir não. Mas diz que é uma sensação muito gostosa, e eu imagino que seja. Agora eu vou falar um pouco sobre a região de São Miguel dos Milagres. Eu não fui para Maragogi. Todo mundo conhece Maragogi. Eu não conhecia essa região porque já estava no meu pensamento conhecer São Miguel dos Milagres. E ali o destino ainda guarda aquela vibe de lugar que não foi ainda tão explorado. Lá tem as pousadas que você pode ficar. Lógico que é um preço mais alto, é acima de R$ 900, mas é algo mais particular, mais individual. Você acorda, pode ver o nascer do sol tranquilamente, direto lá na praia. Você tem esse contato direto. É uma praia que não tem muita muvuca, é uma região, na verdade, que não tem muita muvuca, não tem vendedores ambulantes, barulho de caixinha de som. Então, se você procura um lugar mais tranquilo para ficar, eu indico São Miguel dos Milagres. No dia que nós fomos, o tempo estava nublado, bem fechado, parecia que ia chover. Durante o percurso, a gente pedia a Deus que não chovesse, porque eu queria fazer as fotos nas piscinas naturais de Patacho. Quando nós chegamos lá, estava caindo uma chuvinha bem fininha. Até no momento que nós pegamos o barquinho, essa chuva nos acompanhou. A maré estava bem baixa, a gente precisa ir cedo devido à maré, porque ela sobe muito rápida. Então, quando a gente foi, em torno assim, de mais ou menos 1 hora, 2 horas, a maré já estava por aqui. A gente chegou com a maré na canela e depois já estava por aqui. A gente pega o barco e segue para as piscinas naturais de Patacho. Lá onde a gente vai fazer fotos com os peixinhos a coisa mais linda, coloridos, dá os alimentos para eles próprios, e eles veem aquele monte de peixinho e fica as fotos lindas. E quando chegamos lá, o sol também chegou. Ele abriu, não foi aquele sol quente, não foi aquele sol iluminado, mas ele deu as caras e deu pra gente fazer as fotos, e foram essas fotos que eu vou postar aí para vocês e que eu achei que ficou muito bonitas. Depois desse passeio, a gente fez um lanche lá, e a gente não pode levar comida.
Mas lá tem os barcos que vendem churrasquinho de camarão, de carne, vende cerveja, vende bebidas, água de coco. Você consome e você devolve o lixo lá para eles, para não contaminar ali as piscinas. A gente seguiu com o nosso passeio. O Dirceu quis fazer o passeio de mergulho, pular do alto, o passeio do salto de cima do barco, lá numa região, e os homens que participaram desse passeio. Eu mesmo nem nadar eu não sei praticamente, dirá pular de cima de um barco. Então os homens que pulavam. E nós mulheres ficávamos lá de cima, aplaudindo, fazendo fotos deles e vídeos, assim como eles fizeram as nossas. O guia também faz as fotos, ele tira as fotos, é só você pedir, e eles já são acostumados com isso, e faz as fotos para você e fica muito bem. Tem os fotógrafos profissionais lá também, que você pode estar contratando. Eu não contratei, eu achei que as minhas ficaram boas, então não fiz. Só fiz fotos com o profissional lá no Marco dos Corais, que é as fotos que eu postei para vocês. E eu fiz lá. Lá tem o passeio de buggy, eu não achei tão interessante, porque é na rua de asfalto, então eu não resolvi fazer esse passeio, nem eu nem o Dirceu. A gente preferiu o do Gunga, que foi o passeio que a gente fez depois que a gente foi em São Miguel dos Milagres. Nessa região, São Miguel dos Milagres, fica o famoso coqueiro, que a Grazi Massafera fez uma foto e ficou conhecida. Então as mulheres vão lá, faz foto nesse coqueiro. Eu particularmente não gosto desse tipo de foto. Eu gosto dos coqueiros para me admirar as copas, ver o verde, o vento nas folhagens, mas para fazer fotos eu não gosto de fazer fotos em coqueiro. Nós ficamos no Beach Club também, lá da região da praia. A praia é muito bonita, é uma praia também silenciosa, é uma praia de areia branca, as barracas também, é uma cor só, muito bonitas, não tem aquele colorido de praia. A concentração de pessoas é numa região, depois passa, vai para outra região, então não tem muita gente, tem muitas pessoas juntas. Você vai para um beach club, fica lá, ou você vai para uma pousada e ali você tem um contato com o mar, mais particular. Então nesse lugar que a gente ficou, não tinha muitas pessoas, tinha um beach club, que a gente almoçamos e ficamos ali, tinha piscina, e esse dia assim foi um dos dias também que eu gostei muito da região, gostei da praia, gostei do silêncio, da educação das pessoas, enfim, eu gosto de ambientes assim, de praia. Não, por que essa bolsa aqui tá leve?
Agora eu vou falar do hotel que nós ficamos. A estrutura do nosso hotel era excelente, um hotel novo, tem pouco tempo de construção. A região ali está passando por desenvolvimento, crescimento. Então é aquele tipo de hotel que você chega, você não sente aquele cheiro de hotel antigo. É tudo moderno, é tudo novo. Tinha secador, tinha sabonete líquido, que é uma coisa que eu gosto nos hotéis. Não gosto de sabão de barra. Lá tinha sabonete líquido, tanto na pia quanto no chuveiro, no box do chuveiro. Tinha shampoo, secador para o seu cabelo. O banheiro era limpinho, novo. O quarto também, de frente para o mar. Então todos os dias eu acordava com aquela visão incrível do mar, lindo. Não tinha muitas pessoas ali na praia, no mar, porque é um mar que não pode tomar banho. É proibido devido às ondas serem fortes. Areia movediça. De vez em quando eu via umas pessoas surfando, pessoas que já têm experiência, então ia lá fazer um surf e algumas pessoas tomando banho assim na beirada. Eu fiz um passeio, uma caminhada, o Dirceu chegou até a entrar, mas é um mar impróprio para banho, somente para vista gostosa. Dentro do hotel tinha uma sorveteria, meninas, maravilhosa, gostosa, sorvete bem cremoso. E também a região tinha uma quitanda com frutas, legumes, um mercadinho, açougue. E a gente também encontrou uma churrascaria, Sal e Brasa. Eu acho que foi um dos lugares melhores que eu comi ali enquanto eu estive esses dias em Maceió. A comida muito boa, rodízio de churrasco e de comida japonesa, variedades no cardápio, sobremesas, bebidas e o som muito agradável tocado no piano. Uma música muito gostosa para o seu ouvido e a comida também excelente. Um dos lugares que eu gostei de comer foi nessa churrascaria Sal e Brasa. E assim, eu não comi muita coisa diferente, até porque eu não gosto, eu fico com medo de passar mal, de dar reação alérgica, então eu preferi ficar mais no churrasco. Experimentei bobó de camarão, alguma coisinha de peixe, não quis fazer muita mistura. Eu nem ganhei tanto peso nessa minha viagem, então eu tive esse controle, mas comi bastante churrasco nessa churrascaria. E também tem pizzaria, tinha umas pizzarias ali por perto, lanches e praças com parques infantis, um lugar assim onde tinha muitas famílias, crianças brincando. Na verdade, a orla das praias lá, eles visaram muito essa questão de parques para as crianças, atividade física, tem academia ao ar livre, com peso, com equipamentos. Lógico que você paga um valor, lá está dizendo, mas eu achei incrível, muito gostoso você fazer uma atividade física ali com o mar, a brisa do mar. Eu fazia caminhada, mas o Dirceu lá à noite e a gente gostava muito. E assim, gente, vale a pena conhecer, eu recomendo, foi uma viagem muito gostosa, eu e o Dirceu amamos fazer e quem sabe a gente vai voltar novamente, conhecer outras regiões lá de Maceió.
Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações, dessa minha experiência, dessa minha reflexão que eu trouxe aqui para vocês hoje nesse vídeo. Assine o canal, deixe o seu joinha, curte esse vídeo, compartilhe com quem você gosta e juntas vamos aqui trazer informações, levar informação, trocar informação de lugares, de viagem, de moda, beleza, e aprendermos juntas com as nossas experiências de vida. Um beijo para todas vocês e até!